Graça e paz, bom dia, que o Senhor te abençoe tremendamente, é o desejo do meu coração. Hoje eu quero falar sobre trigo ou joio. O objetivo desta mensagem é convidar você a fazer comigo uma reflexão sobre a vida da igreja nos dias atuais. O primeiro texto base está lá em 1 João capítulo 2, versículo 19, que diz: Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Segundo texto está lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas lá no interior são lobos devoradores. O terceiro texto está lá em Atos capítulo 20, versículo 29, quando o apóstolo Paulo, se despedindo dos presbíteros, ele disse o seguinte: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Por último, eu quero ler Mateus capítulo 13, de 24 a 30, quando o Senhor Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente no teu campo? Por que então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: o Senhor quer que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até a colheita. E por ocasião da colheita, eu vou dizer aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai e guardai no meu celeiro. Mateus 13, 24 a 30. Bom, é interessante observar que o joio ele pode prejudicar e muito o cultivo do trigo, pois ele compete com o trigo pelos mesmos nutrientes do solo, da terra. E por serem tão parecidos, fica difícil diferenciá-los. Só lá na fase adulta, lá quando estiverem maduros, é mais fácil de fazê-lo. O trigo é mais pesado e por isso ele se curva, pende, se inclina. O joio possui uma haste mais rígida e não se curva facilmente. A mim, me chama a atenção quando o Senhor Jesus disse que o campo é o mundo. É interessante notar que as raízes do trigo não são profundas no mundo, neste campo. Elas são mais rasas. E quando chega a época da colheita, quando eles estiverem maduros, são mais fáceis de ser tirados do campo, serem colhidos. Já o joio, eles têm raízes mais profundas neste campo, que é o mundo. E por isso é mais difícil de ser colhido. Ele germina mais rápido que o trigo. A semelhança entre o joio e o trigo é tanta que o joio pode até ser denominado como falso trigo. Na parábola nós vemos os servos querendo arrancar o joio e o Senhor disse que não era para fazer isso antes da colheita, para não acontecer de arrancar um trigo justamente por não o joio ter raízes assim tão mais profundas neste campo ou neste mundo. No juízo final, quando as espigas estiverem bem definidas, fica mais fácil de diferenciar, pois as espigas do trigo, quando maduras, são castanhas, assim cor de palha, enquanto que o joio, as espigas do joio são mais escuras. Alguém disse que o joio, ao ser consumido por humanos, ele pode ser tóxico. O joio também é conhecido como cisânia. E é interessante notar como o dicionário define cisânia. Sabe o que é? Cisânia é desentendimento, é briga, é desarmonia, é desavença, é discórdia, divisão, incompatibilidade, inimizade, rixa, separação. Só coisa mais ou menos desse tipo que dá uma ideia de contenda. É normal que no meio da igreja apareça o joio, apareçam os lobos vestidos de ovelhas. Eles podem estar na igreja,
mas eles não são da igreja. São pessoas de temperamentos difíceis, não se inclinam, têm suas hastes mais rígidas, como o joio. São pessoas que aproveitam o ambiente para se dar bem, para se promoverem, mas não são a igreja. Como bem falou o apóstolo João, eles saíram do nosso meio, mas não são dos nossos, ou não eram dos nossos. Como disse o Senhor Jesus no final da parábola, o joio vai ser colhido primeiro e lançado no fogo, e o trigo ajuntado e guardado no celeiro do Senhor. Então, pensando na igreja, que de repente a gente pode perceber que dentro daquilo que Deus plantou, dentro daquilo que Deus quer, dentro daquilo que Deus espera, dentro da expectativa de Deus para a vida da igreja, a gente pode perceber que o inimigo também pode lançar ali um joio. Mas o joio, ele nunca será referência ou inspiração para você e para mim. Não, isso não vai servir como base para a gente permanecer ou não na igreja. Mas como crentes maduros, possamos nos inclinar e aguardar a vinda do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que te dê a maturidade, a firmeza necessária para se inclinar somente ao Senhor e permanecer até quando Ele voltar na vida da igreja. Um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.